Bom, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui apresentando mais uma aula para vocês. Meu nome é Bruno Gobato, eu sou da cidade de Jaraguá do Sul, do interior de Santa Catarina, sou médico ortopedista e vou trazer para vocês nessa aula o que a tecnologia tem para oferecer ao ortopedista e apresentar os nossos aplicativos e algumas ferramentas que a gente desenvolveu para auxiliar o ortopedista no dia a dia dele, no consultório, na residência e no geral. Não tenho nenhum conflito de interesse, todos os aplicativos que eu desenvolvi foram inteiramente desenvolvidos por mim, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhum merchandising, e foram todos desenvolvidos com meus próprios recursos, com recursos próprios. Então os objetivos dessa aula que vocês vão ver hoje, agora, na verdade, desse vídeo, é mostrar para os senhores o histórico dos usos dessas novas tecnologias, traçar um paralelo entre o conhecimento ortopédico e essa nova era digital que nós estamos vivendo no dia a dia, e trazer para os senhores o que o mundo, na verdade, mostrar para os senhores o que o mundo mobile, que os senhores já estão vivendo, tem a oferecer ao ortopedista e apresentar nossos projetos, principalmente o OrtoScores e o OrtoClass, que já é um aplicativo bastante sedimentado aí no meio ortopédico. Mas antes da gente saber para onde a gente vai, na verdade, a gente precisa saber, na verdade, de onde a gente veio. E é isso eu vou trazer uma pequena aula aqui sobre o histórico da tecnologia para os senhores. Bom, tudo começou lá com a ARPANET, em 1969, que foi um primeiro protótipo de uma rede de computadores desenvolvido pelo Pentágono, onde se conectava um computador com o outro. Já em 1970, olha só quanto tempo atrás, já cunhou-se o termo internet, mas apesar de que a internet mesmo não surgia, foi surgir bastante anos depois. Em 72 lançou-se o termo arroba, né, que chama-se @. Em inglês é em. Então, quando você tem um e-mail, no meu caso, ombro e cotovelo sou eu, no servidor que chama-se Gmail. Então, é o ombro e cotovelo, ou Bruno, no servidor Gmail. É daí que veio o símbolo arroba que a gente utiliza até hoje. Em 1975 houve a fundação da Microsoft, que é importantíssimo para a tecnologia. Também a fundação da Apple logo no ano seguinte, com o lançamento do seu primeiro computador pessoal, que também abriu um marco na era da tecnologia. E depois a gente teve uma escalada, um gap bastante grande, de 75 até 1990, olha só, 15 anos, quando surgiu o protocolo www, que é o protocolo que a gente utiliza hoje na nossa internet, todos os sites são www. Em 1995 surgiram os grandes da internet, o Yahoo, o eBay, a Amazon, o Internet Explorer foi lançado e começou-se a implantar a internet no Brasil em 1995. Em 1997 a gente teve o lançamento dos celulares, a criação da Anatel, e essa por coincidência foi o ano do meu primeiro acesso à internet. Eu morava aqui em Jaraguá do Sul, fazia o acesso para um provedor de Blumenau, então tinha que usar um modem, aqueles modem discado, onde você fazia uma ligação DDD para Blumenau para poder ter acesso à internet. Foi então aí, a partir dessa ligação com a internet, que o mundo mudou. A internet mudou o modo como a gente interage com as pessoas, inclusive mudou o modo como a gente se comporta no dia a dia. Nós não nos comportamos mais da mesma forma, um dos motivos é a internet. A internet nasceu, que a gente chama de Web 1.0 ou Internet 1.0, ela é a internet dos www, do site que a gente está utilizando, dos portais, a internet do e-mail, das salas de chat que eu utilizei por muito tempo na minha adolescência, onde a informação ela era de certa forma estática, onde a informação que a gente recebia da internet ela era criada pelos mesmos meios de comunicação que a gente já sabia de antes, que eram os portais, os jornais, as revistas, até mesmo o rádio. E a informação ela tinha uma via única de informação. Você recebia a internet, você recebia a informação via internet e isso ficava com você, essa informação. Então a distribuição do conteúdo da internet era descendente, vinha dos portais para você. Essa é a Web 1.0. Então, a Web 1.0, os grandes meios de comunicação, que tinham seus portais, o UOL, o Terra, na verdade antes do Terra eram outros portais, eram os detentores da informação, do conteúdo, passavam para os seus portais e a gente ficava ali absorvendo esse conteúdo. Esse é o conteúdo da Web 1.0. A gente não vive mais na Web 1.0, a gente vive na Web 2.0, que é a web social, que é a web dos blogs, que são pequenos sites feitos de forma fácil por qualquer pessoa.
é a das redes sociais, do YouTube, do Orkut, do Facebook, do Twitter. Essa é a web que a gente vive, é a web da informação dinâmica. É a web onde o conteúdo ele é criado pelo usuário, como eu estou criando conteúdo para vocês, colocando na internet, colocando no YouTube, colocando em qualquer seja um blog, e vocês estão tendo acesso de conteúdo criado pelo usuário. Esse conteúdo que vocês estão tendo acesso hoje não é um conteúdo criado por uma grande rede de comunicação. Não, sou eu criando esse conteúdo. Essa é a Web 2.0, esse é o poder da Web 2.0. O conteúdo ele é criado e também distribuído pelo usuário. Ele não é mais distribuído pelos meios de comunicação. A gente cortou o intermediário. Então a Web 2.0, o usuário ele é a base do conteúdo. Nós é que distribuímos conteúdo. Nós é que fazemos vídeos no YouTube. Nós é que fazemos blogs. E os portais, os meios de comunicação, na verdade, agora são só a ponta do iceberg. Então as vias de conteúdo hoje elas estão entrelaçadas, a gente não consegue mais saber de onde veio tal informação, a informação vem de várias fontes. Então a informação, a internet nasceu com o protocolo www, aquela parte estática. A gente foi transformando nós estamos hoje na internet social. E qual que é o futuro a gente não sabe, mas o futuro com certeza vai ser diferente do que a gente está vivendo hoje. É importante lembrar também que, paralelo a essa tecnologia da internet, um outro movimento acontecia também. Talvez sem fazer esse mesmo alarde, esse mesmo barulho que a internet fez e que mudou nossas vidas, os celulares também foram evoluindo. E com certeza um dos marcos foi lá em 2007 com o lançamento do iPhone. Você gostando ou não da Apple, sendo um fã da Apple ou não, o iPhone mudou a forma como a gente interage com o celular, com o smartphone. É claro que o iPhone não foi o primeiro smartphone, de longe não foi o primeiro smartphone. Existiram outros antes do iPhone, mas o iPhone mudou. Ele ditou uma nova forma de fazer smartphone. E mais uma vez a gente mudou o mundo como a gente interage com uma tela. E assim um universo novo se abriu. Hoje, de cada 3 acessos que são feitos à internet, 2 são feitos de um dispositivo móvel, de um tablet ou de um celular. Então nós acessamos a internet hoje dos nossos celulares, dos nossos tablets. Nós temos que saber disso. A gente sempre viveu no mundo de tela. Eu nasci na tela da televisão, muitos de vocês também. A gente evoluiu, eu evolui para a tela do computador e hoje a gente não consegue mais largar os nossos celulares. Os celulares, essas pequenas telas de celulares estão no nosso dia a dia. A gente é só olhar para o lado, você vê gente mexendo no celular, você vê gente mexendo no celular num encontro, você vê mesmo mexendo no celular em todo até mesmo numa cirurgia. Mas o que a gente tem a ver isso com a ortopedia? O que a ortopedia mudou com essa internet 2.0? Bom, a ortopedia 1.0 também era uma ortopedia onde o conhecimento era de via única, via descendente. O conhecimento ou vinha de fora, você tinha que ir para os Estados Unidos, ou você tinha que ir lá para a Rússia aprender um Lizarov, você tinha livros em língua estrangeira. E no Brasil os grandes centros de conhecimento eram Rio e São Paulo, ainda são. Mas a ortopedia 2.0 está mudando. Nós estamos também numa ortopedia 2.0, numa ortopedia social. E eu sou um exemplo disso. Eu estou aqui passando conhecimento ortopédico para vocês sem estar no grande centro. Eu estou no interior de Santa Catarina. Então a gente tem os sites médicos, o Facebook, o Twitter, cada vez mais os médicos estão utilizando. A informação ortopédica, ela também está sendo dinâmica. E o conteúdo ele também pode ser criado agora pelo ortopedista comum, pelo ortopedista do interior. O ortopedista do interior tem a sua vez, ele pode discutir casos, ele pode fazer livros multimídia. Tudo são coisas que a gente vai mostrar para você hoje. E aqui é um exemplo da nossa regional, que é a regional de Santa Catarina, que é uma regional pequena, mas está cada vez mais se destacando aí no meio da ortopedia e mostrando que a ortopedia 2.0 é a ortopedia social, a ortopedia onde cada um tem o que contribuir, tem como contribuir para o Brasil inteiro em parte ortopédica. Então o que a gente tem de novas tecnologias? Bom, os sites pessoais, hoje muitos médicos têm seu site, discussão de casos pelo WhatsApp, a gente tem aplicativos específicos que a gente vai mostrar para vocês, a gente pode televisionar reuniões de clubes de especialidades, não precisam mais ficar restritos a uma tela só, e os livros digitais, que é algo muito importante que a gente tem que pensar. O futuro do ensino ortopédico, ele também tem que ser pensado nas novas mídias. Não basta a gente pensar em escrever um livro para papel. A gente tem que pensar em escrever um livro digital. Esse é um exemplo de um livro digital que eu fiz. Foi o segundo livro digital publicado na Apple Store. Só teve um
sacana aí que conseguiu ganhar de mim em pioneirismo. Esse foi o segundo livro digital publicado, multimídia, na verdade não digital, o segundo livro multimídia publicado em língua portuguesa. Então a gente é um exemplo aqui de como que funciona um livro multimídia, onde a gente insere imagens interativas ao texto, a gente consegue inserir vídeos dentro do próprio livro. Então não basta mais você, ao fazer um livro, colocar foto de uma técnica, você tem que colocar um vídeo. Ninguém mais procura fotos preto e branco. Hoje a gente quer vídeo, a gente quer ver como funciona a técnica, a gente vai lá no VUMED e vê como funciona a técnica. Aqui é um exemplo de como a gente pode fazer anotações, fazer marcação, que é o marca-texto. Então esse é o futuro da internet, esse é o futuro, desculpa, do ensino. O ensino, ele é digital, a gente tem que se preparar, e ao produzir material ortopédico, nós temos que pensar na mídia social, nós temos que pensar em interatividade, em multimídia, em vídeos, em discussão, interatividade, internet. Não basta mais escrever só um texto e fazer uma ilustração, a gente tem que pensar, tem que ir um pouco além, e a gente pode fazer. Outra opção que a gente tem é a gente distribuir o nosso conhecimento. Existem muitas reuniões de especialidades, reuniões de clubes, reuniões científicas, onde a gente pode transmitir isso via Skype, por exemplo, para o Brasil todo, para quem quiser ter acesso às reuniões. Isso é simples, gente. Com um Skype, com uma câmera fotográfica, uma câmera digital e um computador, você consegue transmitir a sua reunião pela internet. Isso aqui é um exemplo que a gente tem feito aqui na nossa sociedade catarinense, onde algumas reuniões de especialidades são transmitidas via internet, via Skype. A gente consegue colocar até 10 ortopedistas aí na tela do computador, na tela da televisão, discutindo casos. Alguns ortopedistas às vezes não estão disponíveis para vir em reuniões. A gente tem esse acesso de uma forma extremamente simples e barata, quase que gratuita, de você transmitir o conhecimento. Bom, a gente juntou todas essas novas ideias, esses novos conhecimentos da internet 2.0, dos livros digitais, para desenvolver dois aplicativos para o público ortopédico, que é o OrthoScores e o OrthoClass. Vou apresentar o aplicativo mais recente, que é o OrthoScores, que é um aplicativo desenvolvido aí com o ideal da Sociedade Brasileira de Ortopedia, com um apoio logístico da SBOT. Ele é um aplicativo hoje multiplataforma, onde apresenta os principais scores em ortopedia de forma simples e fácil. Quem é ortopedista sabe o que a gente está falando. E o objetivo desse aplicativo é estimular o uso dos scores, para que a gente possa, dessa forma, facilitar o seu uso e aumentar a nossa produção científica nacional com base em scores pré-determinados. Ele é multiplataforma, a gente está disponível tanto para celulares Apple, celulares Android, e para tablets também de principalmente online. Basta você entrar no site por qualquer celular, por qualquer telefone, por qualquer computador, no site ortobook.com.br/orthoscore, você tem acesso a tudo que tem no aplicativo, você tem acesso online. Então aqui é algum exemplo de alguns scores que a gente trouxe na parte de quadril. Esses são scores em língua original em inglês, joelho, scores de pé e tornozelo, scores de ombro, scores de mão e de coluna e perfil psicológico. Nós trouxemos alguns scores traduzidos e validados, não são muitos traduzidos e validados no Brasil. Esses são os que a gente encontrou, os de quadril e joelho, os de pé e tornozelo, os de ombro, até que tem bastante scores de ombro. O DEST, que é mais importante na parte de membro superior. E aqui uma visão de como que funciona então o OrthoScores. Aqui do lado esquerdo que vocês estão vendo é um vídeo de como que funciona na internet. Aqui é um exemplo, do lado direito vocês estão vendo as funcionalidades, como que ele funciona. A gente colocou a ferramenta Slider, onde você vai de um lado para outro, de 0 a 10, de uma forma bastante simples. Então aqui do lado esquerdo vocês estão vendo o vídeo, onde estão os scores traduzidos para o português, no caso aqui o Constant Score. Vocês estão vendo, isso está na internet. Então você pode ter acesso a toda a facilidade dos scores pela internet, não tem mais desculpa, ou baixar o aplicativo e não depender, claro, da internet. Esse é o objetivo, para que você não gaste a internet. Então aqui um exemplo bem simples, bem rápido de como você preenche aqui um Constant Score, que é um score médico de ombro, aqui a tabela de como que a gente faz o controle. Aqui você pode depois enviar esse score, por exemplo, se um residente está fazendo esse score lá no seu ambulatório, você pode pedir para que ele sempre envie o score para o seu e-mail, por exemplo, ali o nome do paciente, o score de constant, a data que vai aparecer depois quando a gente colocar. Esse é um exemplo simples de como a gente pode aumentar a nossa produção científica. Aqui do lado direito tem um exemplo de como ele está bastante diferenciado. E eu gostaria que vocês utilizassem bastante esse aplicativo. Bom, eu vou apresentar para vocês o OrthoClass, que é o nosso outro projeto, nosso projeto mais antigo, mas talvez o projeto que tenha
tido um valor maior, principalmente pelos médicos residentes, que é um aplicativo de scores em ortopedia, e a gente juntou essa ideia da Web 2.0 com o Orthoclass, é por isso que a gente tem esse 2.0 no Orthoclass, que é o Orthoclass juntado na Web 2.0. Ele foi criado em 2011, eu apresentei ele no Boca a Boca, lá no Congresso Brasileiro de 2011, e em pouco tempo a gente teve mais de 10 mil downloads. Lá aqui embaixo vocês vão ter o flyer. Esse flyer foi o flyer que eu fiz, eu mesmo desenvolvi esse flyer e apresentando para os colegas lá no Cebot, mostrando o nosso aplicativo, um aplicativo gratuito, sem propaganda, e em pouco tempo a gente conseguiu mais de 10 mil downloads. O Orthoclass ele nasceu com a intenção de ser um aplicativo de referência, e é isso que era a ideia dele. Mas a gente está tentando mudar um pouco essa ideia do Orthoclass, a gente está tentando evoluir ele não só de um aplicativo de referência, tá, para um aplicativo de compartilhamento, de share, de compartilhar informação em ortopedia. Ele sempre será um aplicativo de referência, mas ele também pode ser um aplicativo de compartilhamento. Então o Orthoclass tem o objetivo de ser uma referência ortopedista, de estimular os usos das classificações. A gente adicionou as codificações também no Orthoclass, de Si, de TUS, os ortopedistas sabem o que eu estou falando, e também, mais recentemente, um sistema de compartilhamento de informação. Então ele é dividido nas 4 principais áreas: o trauma adulto, trauma infantil, ortopedia adulta, ortopedia infantil. Aqui um exemplo do trauma adulto, nós temos as divisões por regiões anatômicas. Aqui a gente selecionou o ombro, as regiões específicas do seu ombro. Quando a gente seleciona especificamente a área que a gente quer selecionar desse aplicativo, ele é encaminhado para... você é lançado a parte aqui do aplicativo, aqui dando um exemplo, então o rádio distal, onde a gente tem aqui a fratura do rádio distal, a classificação AO. Aqui a gente tem os códigos, que são os códigos, por exemplo, você teve uma fratura de rádio distal, você classificou, seja no AO, seja no Frickman, seja universal, você pode codificar ele com o código CID, você tem a opção do código dessa fratura, o código da tabela TUS para você realizar o procedimento cirúrgico, o código da tabela ABB, que a gente utiliza em alguns convênios, e também o código da tabela SUS. Esse não é um aplicativo de códigos, mas é um aplicativo que traz o código que você precisa na hora que você precisa. Aqui é o exemplo de trauma infantil, algumas classificações. De ortopedia infantil está bastante completa, é quase que um resumo dos livros. E a parte de ortopedia adulto, que também está bastante completa, mas está mais em inglês. Bom, senhores, essa frase é uma frase que eu achei muito interessante, que eu vou ler para vocês, que é The word is share, né? A palavra hoje é compartilhar. Então vamos share the word, quer dizer, share the world. Vamos compartilhar com o mundo. Então nós temos que compartilhar, então vamos compartilhar. A internet é isso, a internet é compartilhar. Então o Orthoclass ele trouxe isso, o compartilhar a informação e que vocês possam compartilhar também a informação que vocês têm. Então a gente dispôs uma galeria de imagens que ela é preenchida por vocês, de casos específicos. Lá na parte de baixo do Orthoclass nós vamos ter essa tabelinha com esses 5 ícones, onde vocês podem enviar, por exemplo, correção de um erro que vocês queiram, que vocês tenham visto. Isso acontece, tem vários erros no aplicativo, a gente já identificou alguns erros, então a gente está tentando da ajuda de vocês para contribuir com erros. Vocês podem contribuir com novas classificações, com novas imagens. Essa é a interatividade que a gente coloca. Nós dispomos desse link que chama Docs e Aulas, que são aulas e artigos sobre aquele assunto. Então você tem uma aula e um artigo sobre fratura do rádio distal, você pode compartilhar a sua aula que você fez com todos os usuários do Orthoclass, de forma gratuita. Simplesmente clica lá, você vai selecionado, vai para o nosso site que é o Orthobook, onde você vai poder enviar a sua aula e ver as aulas dos outros colegas que eles já enviaram. Nós podemos fazer uma discussão de casos também, sobre especificamente no caso, o exemplo, que é uma fratura de rádio distal. Você clica lá e você pode enviar imagens, fotos e discutir casos. E tem o feed, que na verdade ele é um resumidor, um agregador de todas as informações que estão sendo lançadas sobre aquele assunto. Então sempre que tiver uma aula lançada, um artigo, uma discussão, esse feed ele traz um resumo de tudo sendo falado sobre aquele assunto. Então aqui é um exemplo da galeria de imagens, eu estou mostrando para vocês aqui, a gente clica na galeria, vocês são lançados para um site de login, onde você tem que fazer um cadastro. O cadastro você vai receber daí a senha, no caso aqui o Orthoclass, você vai fazer esse cadastro. É claro que ele é exclusivo para médico. No momento que você tem esse cadastro, você pode entrar, por exemplo, na galeria de imagens. Então aqui você vai ter exemplo de fraturas, no caso aqui de húmero proximal em 2 partes.
são exemplos que vocês mandaram pra gente, não são exemplos meus. Vocês vão preencher essa galeria de exemplos com fraturas do número proximal em duas partes. Essa aqui então é o exemplo da galeria, ou vocês mesmos podem enviar as fotos de vocês. Isso é o Web 2.0, a web da discussão de caso, a web do envio de caso. Então a gente também trouxe a questão da discussão de casos, onde vocês, mediante um cadastro simples, vocês vão poder entrar no site que chama-se Ortobook. Lá vai ter os grupos de discussão sobre cada assunto. No caso aqui o nosso exemplo é o número proximal, onde você vai poder colocar um caso e comentar, e receber os comentários e comentar. Você vai ter todo um complexo de discussão. Então aqui é um exemplo, a gente clica no discussão de casos, você é lançado diretamente para o nosso site na parte de número proximal, que é onde vão ter os casos que que estão sendo discutidos, onde você vai postar um novo caso, vai poder comentar sobre um caso que já está sendo postado. Isso é o Web 2.0, isso é o Web Class 2.0. Aulas e artigos. Nós temos várias aulas e artigos, no meu computador eu tenho diversas aulas e artigos, alguns bons, outros aulas muito boas, outras aulas não muito boas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não tenho por que ficar com essas aulas dentro do meu computador, porque eu não compartilhar com outros colegas, com residentes, com médicos de todo o Brasil? Simples. A gente utiliza essa plataforma do OrtoClass para compartilhar suas aulas e artigos. Então basta clicar nesse link que é o docs.aulas, você também já está para o site Ortobook, na parte de documentos, sobre o caso aqui, o número proximal, onde a gente vai ter já algumas aulas que a gente já encaminhou, alguns artigos que a gente já encaminhou, aulas em PDF, onde você vai clicar e você vai ter na tela do seu celular, na tela do seu tablet, por exemplo, um artigo clássico, aquele artigo do Jacob sobre fratura em número proximal em 4 partes impactada em valgo, ou aulas específicas sobre o assunto. Por exemplo, aqui, esse é um exemplo no vídeo de uma aula de fraturas do úmero da diáfise. Simples, você tem acesso a essa informação, a essa troca de informações na ponta do seu dedo no celular. O feed que a gente vai apresentar para vocês, ele é um agregador de conteúdo. Então tudo que é falado sobre, no caso aqui, diáfise de úmero, eu clico em feed. Então todas as aulas que foram lançadas ultimamente sobre fraturas do diáfise do úmero, ou casos que foram lançados, ou que aqui no caso é um caso que a gente colocou sobre uma técnica de Belanger que foi feito. Então tudo que é postado sobre aquele assunto vocês vão ter acesso, vão poder baixar as imagens. Isso é o Web 2.0, esse é o nosso aplicativo. Então a gente está criando uma rede, juntamos o OrtoClass, que é o nosso aplicativo de referência, com o Ortobook, que é um site que a gente criou justamente para ser a rede, uma espécie de rede social, na verdade. A intenção não é substituir nada, é simplesmente conectar o nosso aplicativo com o mundo mobile, com o mundo social. A gente tem outros aplicativos que estão em construção, outras ideias que estão em desenvolvimento. Nós temos, na verdade, diversos outros projetos em desenvolvimento. Esse é um deles, que é a Ombrologia, que é um aplicativo específico para a parte de membro superior. Queremos fazer projetos para áreas específicas do quadril, mão, tornozelo. A gente está disposto a fazer qualquer tipo de projeto. Ideias não faltam, às vezes o que falta também é ajuda, eu dependo do meu tempo livre para fazer esses projetos. Então às vezes uma mão ou outra também a gente pode precisar, e vocês quiserem trabalhar e tiverem dúvidas, mandem um e-mail para a gente. O site ortobook.com.br simplesmente é só um site onde a gente tem, onde eu posso agregar essas informações. O meu e-mail, ele é o ombroecotovelo@gmail.com. Sou da cidade de Jaraguá do Sul, represento aqui o Hospital São José de Jaraguá do Sul. Dúvidas, vocês me enviam um e-mail nesse e-mail. E gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado.